Pergunta para vocês dois. Primeiro, vocês acham que a gente está no fim dos tempos ou não? E se sim, por quê? E aí eu vou dar a minha opinião. Eu acho que tem muita gente que fala, nossa, esse mundo tá terrível, Jesus Cristo deve estar voltando. Só que a impressão que eu tenho é que o que a gente vive hoje é muito melhor do que já houve no passado. E você, como historiador, e vocês, a Laura também viajando pra caramba e tal, né? Poxa, eu penso na peste negra, eu penso na época que os caras ficavam empalando, matando todo mundo, guerra bem... Hoje tem guerra, mas não sei. A impressão que eu tenho é que hoje o mundo é ruim. Jaz no maligno, né? Parece que é sempre desgraça que acontece. Mas na minha cabeça, eu acho que se Jesus está voltando, teria mais a ver com a tecnologia tá avançando rápido demais e começar a ficar um negócio preocupante, do que necessariamente com guerra. Como que vocês veem isso e se vocês acham que tá ou não e por quê? Quer falar um pouquinho? Vai falar. Ela tá comendo pão de queijo. Não deixa ela falar, porque é o seguinte. Bom, deixa eu beber um pouquinho aqui. Eu acho assim. Sua pergunta ela é pertinente. É uma pergunta teológica. Quando que é o fim? Né? Guerras, rumores de guerras. Sempre houve guerra desde que o mundo é mundo. Catástrofe sempre houve. Terremoto sempre houve. Fome sempre houve. Então, o que eu poderia dizer com relação a hoje? Em primeiro lugar, parece que o mundo está melhorando. Se você olhar por um aspecto, parece que tudo está indo na contramão dessa visão. Eu tenho, inclusive, uma palestra que eu dei uma vez que eu mostro um livro onde daqui a pouco eu vou ver o nome do autor, onde ele mostra que os índices de IDH estão aumentando, o mundo está com menos fome do que no passado. Doenças que no passado matavam, hoje ninguém se assusta com elas. Tá. Então, se você pegar vários índices, ao contrário da nossa sensação, o mundo está melhor. Apesar de Hamas, apesar de crime aqui em São Paulo, crime no Rio de Janeiro, o mundo está mais seguro hoje que na Idade Média. Está mais seguro. Apesar de todo o assalto e toda coisa, é mais seguro hoje uma menina de 16 anos sair de casa para ir para a escola do que nos anos 1200 uma mulher andar sozinha nas ruas de Bolonha, na Itália. Então, como é que é esse negócio? Aí agora vem a minha resposta. Lembra que eu falei que tudo depende do ponto de vista? A gente tem que lembrar o que é pobre. Depende. Como eu falei, quem mora na periferia do Rio de Janeiro, que é considerado pobre em relação a quem mora na Zona Sul, é considerado rico em relação a quem veio da Guiné-Bissau. É rico. Então, o que é o pobre? Por outro lado, se eu ficar muito nesse assim, depende da comparação, eu acabo esvaziando tanto o conceito que eu já não sei mais o que é pobre. Então, existe algum critério mínimo, fala assim, olha, isso aqui não tem como fugir. Isso aqui é um sintoma que a pessoa é pobre, seja na Guiné-Bissau, seja aqui, seja em outro lugar. Fim dos tempos. A crise que vai se abater no fim dos tempos, ela tem que ter uma característica própria que eu não encontrei em época nenhuma do mundo. Porque Jesus falou, haverá um tempo de angústia o qual nunca houve. E outras profecias do Apocalipse. Mas se tudo que eu estou vendo hoje sempre aconteceu, em que sentido que isso é inédito? Eu tenho uma explicação. A globalização. Você nunca teve, desde o dilúvio até o Covid-19, um evento que fosse literalmente mundial. Eu acredito que o dilúvio foi um evento universal. Então o dilúvio destruiu a Terra toda. Tá certo? Depois do dilúvio, Torre de Babel. Foi só numa parte. Peste negra também. A peste negra foi na Europa. Né? A peste bubônica, né, que foi a peste negra. O terremoto de Lisboa, 1755, foi em Lisboa. Se eu pegar a crise das bolsas de valores de 29, foi nos Estados Unidos. Todos os eventos, mesmo os chamados impérios mundiais, Roma não dominou o mundo inteiro, Roma não dominou as Américas, nem a África, ali para baixo, né? Só dominou o Egito, a parte de cima ali. A Grécia não dominou o mundo inteiro, a China não dominou o mundo inteiro, nem a Índia. Nem a chamada Primeira Guerra Mundial não foi mundial. A maior parte dos países não se envolveram com ela. A Segunda Guerra Mundial também não foi mundial. E para terminar meus exemplos, a chamada história universal não é universal. A Idade Média
Teve Idade Média na China? É. Teve idade... No Brasil? No Brasil não teve. Então, na verdade, é uma visão europeia a qual atribui-se artificialmente a ideia de universalidade. Então, não houve nenhum evento global na história, exceto o dilúvio. Tudo bem. Isto colocado, isto posto, a volta de Jesus será um evento global antecipado por uma crise global. Tanto é que Jesus falou, como foram nos dias anteriores ao dilúvio, que casaram-se, davam-se em casamento, até que entrou Noé na arca e veio o dilúvio e os tomou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Então tem que esperar algo que seja mundial. Qual a diferença do Covid para a peste negra? Foi o global. Covid foi global. Qual a diferença de uma possível crise econômica, num reset, agora, para qualquer crise econômica do período da burguesia ou do início do fim do feudalismo? É que agora, se tiver um crash mundial, você pode perder tudo. Todos os seus projetos de África, por mais que o dinheiro esteja protegido e tudo, você sabe. Hoje, o problema da internet é um problema mundial. Então, pela primeira vez na história, e o Covid já começou a mostrar os primeiros passos do desenrolar disso, nós estamos vendo coisas literalmente, não apenas simbolicamente, com efeito mundial. Tá. Você está entendendo? Agora Entendi. você está vendo. Porque, e eu digo que essas coisas que estão acontecendo, eu comparo que são como crianças hiperativas numa casa cheia de objetos cortantes e inflamáveis, sem nenhum adulto tomando conta delas. Você faz o que você quiser. Você faz o que você quiser. Imagina. Aquelas crianças correndo, tá cheio de álcool aqui, gasolina, Isqueiro. dinamite, faca, garfo, punhal, e não tem nenhum adulto. Você precisa de um adulto para controlar aquelas crianças. Quais são essas crianças hiperativas no mundo hoje soltas? Você fala de 5, né? 5. Seria a internet. Você lembra todos? Inteligência artificial. Que é doido. Bolsa de valores, economia, que realmente é uma criança solta. Você acompanha o mercado, você sabe como é que a declaração de um ministro pode fazer cair a bolsa de valores e um monte de gente ficar desempregado. A decisão de um juiz pode causar muitos problemas financeiros. Já falei, internet, inteligência artificial, bolsa de valores, crise ecológica. A Amazônia não é nossa. Ela é da soberania nacional, para não parecer que estou criando uma polêmica aqui, mas se a gente não cuidar da Amazônia, não é o Brasil que perde, o mundo inteiro perde. Tá. Entendeu no sentido que eu falei que a Amazônia não é nossa? Ela está na nossa soberania, temos que cuidar dela, mas se a gente não cuidar, o mundo inteiro se ferra. Tá. E assim com outras propriedades também. E por último, tráfico de drogas, armas e seres humanos. Quem controla esse nível mundial? Tanto é que tem aquele filme The Sound of Freedom, que você vê a história. Então, essas crianças estão aí. Por isso que hoje já se fala em governança mundial. E o anticristo vai ser um tipo de governo que ele vai ter uma governança mundial que não vai fazer com que o mundo seja uníssono, tanto é que haverá grandes e pequenos, ricos e pobres. Né? Quando fala na volta de Jesus, os ricos e os pobres, os grandes, os poderosos e os pequenos. Então quer dizer que haverá gente de direita, de esquerda, gente que torce por Corinthians, gente que torce pro Fluminense, pro Botafogo, haverá gente racista, gente não racista, haverá gente que gosta de MPB, gente que gosta de samba. O mundo vai continuar multifacetado, crente, descrente, mas essa governança vai trazer o anticristo, que vai soltar um decreto que você vai poder comprar ou vender quem estiver nas mãos do anticristo. E você sabe, você lida com finanças, com investimento, que cada vez que passa estamos caminhando para um dinheiro que vai ser cada vez menos fiduciário, tanto é que já não é mais moeda fiduciária, já sabe isso, não tem mais lastro em ouro. Né? A moeda está se tornando cada vez mais descentralizada, uma moeda está ficando cada vez mais virtual. Tanto é que a gente já não anda mais com dinheiro, eu não estou tostando aqui no meu bolso. É todo o cartão de crédito e tudo mais, é o dinheiro lá é Pix, é não sei o que e tudo mais. E agora a situação está caminhando que, pelos prognósticos que há, e você sabe isso melhor do que eu,
essa governança vai controlar o dinheiro mundial de que maneira? Não terá emprego para todo mundo. A maior parte da população mundial vai ter que viver de pensão, como uma pessoa hoje que é inválida, como uma pessoa que é veterana de guerra, como uma pessoa que não pode trabalhar, como um aposentado. Vai viver de pensão e essa pensão vai ser produzida pela percentagem pequena que vai produzir riqueza, e essa riqueza vai ser administrada pelo governo. Isso não é profecia, não, é só prognóstico, sabe o que eu estou falando? Estou resumindo bastante aqui. E aí nós temos todo o cenário para o anticristo. Eu estou sendo contra a governança, eu estou sendo contra, eu só estou falando que o cenário para o qual o mundo está caminhando a largos passos coincide com o cenário que a Bíblia falou do surgimento do anticristo. Vou deixar bem claro. Rodrigo não falou aqui no podcast que eu sou contra a criptomoeda, que eu sou contra a bolsa de valores, que eu sou contra a governança. Não falei nada disso. Eu só estou falando que o cenário que está se desenhando no mundo para controlar a internet, bolsa de valores, tráfico de drogas, inteligência artificial em nível mundial... Que tem a ver com a ordem mundial, com a nova ordem mundial. Encaixa, e não é teoria da conspiração, encaixa com aquilo que o Apocalipse diz. Tá. Agora eu termino minha resposta com esse epílogo aqui. Será esse o fim? Eu digo que o mundo é um sujeito cardíaco, profeticamente falando, e que nesse exato momento que eu converso com você, está dando uma forte dor no peito. Quem tem alguém cardíaco na família, sabe que às vezes uma dor no peito podem ser gases. Mas se o sujeito é cardíaco, você vai pagar para ver? Não, vai correr para o hospital. Vai correr para o hospital ou botar aquele remédio sublingual. É melhor chegar no hospital e todo mundo rir e falar assim, pois é, papai deu um susto na gente. Chegou lá no hospital e era apenas gás, comeu demais feijoada lá, ficou com gases, e a gente assustado pensando que o papai estava tendo um infarto. Porém, na dúvida, corra para o hospital. O mundo nesse momento tem problemas cardíacos e está tendo uma dor muito forte no lado esquerdo do peito. Pode ser uma dor muscular qualquer, e o mundo ainda vai continuar mais 50 anos, ou pode ser um infarto. Na dúvida, projete a sua vida como se Jesus nunca fosse voltar. Tá certo? Projete a aposentadoria, a compra de casa, de filhos, crescer na vida, construir as casas na África, como se Jesus nunca fosse voltar. Multiplique os talentos, mas viva a sua vida como se ele voltasse antes do meio-dia. Boa. E deseje, porque isso é interessante, não é só crer na volta de Jesus, é desejar. Maranata, hora vem, né? Hora vem, Senhor.